coisas Deus vai fazer, já está fazendo neste lugar. E os irmãos vocês não possam nem imaginar daquilo que Deus vai fazer ainda aqui. Nossa, aqui é só um prenúncio. O que está acontecendo aqui, esse derramar do Espírito Santo, é só um prenúncio. Nós precisamos dar mais liberdade para que o Espírito continue agindo no nosso meio, falando. Aí a gente fica quieto, né? A gente senta ali, deixa o Espírito Santo ministrar, falar aos corações, converter quem tiver que converter. Mas o Senhor tem usado a homens que se colocam à disposição dEle. E nós sentimos isso. Deus tem usado homens que têm se colocado à disposição dEle, que querem ser usados por Deus. Eu tenho orado muito ao Senhor, tenho pedido muito a Deus que fale comigo primeiro, antes de falar com a igreja. Para que eu não seja só uma caixa de ressonância, né? Que eu possa ser um instrumento usado nas mãos de Deus. Eu quero falar de um assunto hoje importante para nós. Acho que esse assunto que eu vou falar hoje, ele diz respeito a todos nós. Não tem aquela mensagem, fala assim, pastor, essa mensagem falou comigo. Esse é o tipo de mensagem, pastores, que não é para falar com uma pessoa, mas é para falar com todo mundo. Tem a ver com todos nós. Com todos nós que estamos aqui, que entramos aqui essa noite. Nós estamos vendo nesses últimos dias, o povo de Deus está sendo muito vencido. Vencido. A gente vê uma igreja que era para estar com a tocha da vitória na mão, né? Uma igreja que anda às vezes vencida por algumas coisas. E eu já falei desse tema já outras vezes, muito provavelmente, mas eu pedi a Deus uma direção para que Deus falasse comigo. E o Senhor, Ele deu uma palavra no meu coração, eu queria transmitir aos irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 2. Vamos ler do versículo 14 até o 18. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Também ele participou para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livraste todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Esse é o nosso versículo-chave e o tema da mensagem de hoje, vencendo a tentação. Fale assim para o seu irmão, vencendo a tentação. A primeira grande verdade, baseada em Tiago, que eu disse, Deus não tenta ninguém. Fala isso para o seu irmão, Deus não tenta ninguém. A Bíblia diz que quando Deus nos prova, o sentido não é de nos fazer errar. Preste atenção aqui nessa verdade, para que você entenda o sermão de hoje. E sim de sermos aprovados. Os propósitos da aprovação de Deus, ela é de nos fazer crescer, de nos fortalecer. O propósito da aprovação de Deus é de nos aperfeiçoar, ao contrário da tentação, que é para nos derrubar, para nos destruir. O único conhecido na Bíblia também como tentador é o diabo. E como um ser derrotado que ele é, quer também roubar os nossos direitos. A intenção dele é roubar os nossos direitos. Tem muita gente que teria direitos aí e perderam seus direitos por causa do tentador. Porque essa é a função dele. É destruir aquilo que Deus construiu, ou aquilo que Deus quer construir. Vamos ficar espertos, tá, irmãos? Deus não tenta ninguém. Tem muita gente que fica achando que Deus está colocando, estou cansado, Deus está colocando muita prova no meu caminho. As provas de Deus, como eu disse, elas têm um propósito. E quantas pessoas que estão sendo provadas,
Então é preciso você conhecer essas verdades para você ter discernimento se o que você está passando é uma tentação ou se você está vivendo uma provação. Tentação tem propósito na vida do homem, ela tem propósito também de Satanás, de roubar aquilo que Deus construiu. E a segunda grande verdade, Deus não pode ser tentado por ninguém. Vou repetir, Deus não pode ser tentado por ninguém. Isto significa que quando Jesus foi tentado no deserto, e isso você vai abrir a sua Bíblia agora comigo em Mateus, no capítulo 4, e é onde nós vamos desenrolar essa mensagem. Mateus no capítulo 4. Mateus é fácil de achar, né, irmãos? Primeiro livro do Novo Testamento. Deixa a tua Bíblia aberta aí em Mateus capítulo 4. Todos, quem trouxe a sua Bíblia, fica com ela aberta aí em Mateus capítulo 4. Então isso mostra que quando Jesus foi tentado, ali no capítulo 4 de Mateus, olha só, ele foi tentado no deserto e estava em sua natureza 100% homem. Quando Jesus foi para o deserto, ele foi tentado pelo diabo, ele não foi tentado como Deus, porque Deus não pode ser tentado por ninguém. Jesus, conforme lemos em Hebreus capítulo 2, aquele versículo, nós vemos que Jesus, ele precisou passar por isso. Porque naquilo que ele sofreu, ele precisava vencer para sermos vitoriosos também. Então, ao contrário de que muitos acham, Jesus venceu porque ele era Deus. Ei, esqueça isso. Naquele momento, Jesus ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, 100% homem. Jesus em nenhum momento, ele agiu como tal Deus. A Bíblia fala que ele esvaziou de si. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus naquele momento. Mas antes ele tornou o corpo de servo. E semelhante a nós, se humilhou a si mesmo, esvaziando de toda a sua divindade, para ser homem naquele momento. Então a vitória de Jesus, essa é uma grande verdade que precisamos entender para falarmos dessa questão de tentação. Porque tem muita gente sendo derrotada dizendo assim, mas Jesus venceu porque ele era Deus. Não, Jesus, assim como Adão não foi vencido pela tentação ali no paraíso, Jesus, ao contrário, ele foi vitorioso na tentação, para mostrar que nós podemos também ser vitoriosos. Se o primeiro falhou, o segundo foi vitorioso. Aleluia, graças a Deus. Amém? Temos alguém que pode interceder por nós, de verdade. Quando apontamos Jesus como vencedor na tentação, muitos acreditam que ele venceu por ser Deus. Mas a palavra é clara: o primeiro Adão foi vencido pelo pecado, mas o segundo, no qual é Jesus Cristo, venceu a tentação como homem. Eu quero falar hoje desse assunto importante para nós, irmãos, para você ver aonde você tem sido vencido. E aqui a palavra de Deus em Mateus, acompanhe comigo, a partir do versículo 1 do capítulo 4, diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás,
porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Outro versículo para finalizar: então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Aqui Jesus está no início do seu ministério, queridos, e seria necessário ele passar por esse processo para dar continuidade ao seu ministério. E a gente vai aprender aqui que Jesus venceu em todas as áreas que nós somos tentados, e nós queremos aqui tentar traduzir essas áreas que nós somos tentados para ver aonde podemos estar sendo vencidos pelo tentador das nossas vidas. Mas antes de continuar ainda a pregação, eu gostaria de fazer uma outra observação importante no primeiro versículo do capítulo 4 que nós lemos. A Bíblia fala no verso 1, ela fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aonde que ele foi conduzido? Aonde que ele foi conduzido? No deserto. É importante nós entendermos, irmãos, que o lugar preferido do diabo para tentar ou fazer alguém errar é exatamente no deserto, porque o deserto simboliza lugar de provação. Deserto lembra lugar de necessidade. Deserto lembra lugar de solidão. Deserto lembra lugar de fome, lugar de sede. Lembra lugar de infertilidade. Deserto é um lugar de morte. E é no deserto que ouvimos sempre Satanás trazer uma palavra para a vida das pessoas. Eu quero dizer uma coisa para você: Satanás não vai te tentar, querido, na tua força. Satanás, ele é ardiloso. E ele vai sempre tentar derrubar você na sua fraqueza. Ele não tem escrúpulo. Não pense você que ele luta de igual para igual. Ele é sujo. Os golpes dele são baixos. Ele sempre vai procurar você na sua fragilidade, nos seus momentos de provação. Satanás sempre vai te tentar fazer desistir no momento que você estiver na sua fraqueza. O tentador, ele é assim. Ele age dessa forma. E nós estamos aqui para desmascarar essa farsa, para tirar dele essa autoridade que ele não tem e que ele tenta subjugar os povos de Deus. Ei, você não é do diabo, você é de Deus. Mas ele vai sempre procurar derrubar você nos momentos da sua fraqueza, nos momentos da infertilidade, nos momentos aonde a tristeza está batendo a porta. E aí ele constantemente vai falar essa palavra assim: olha, geralmente nesse lugar que ele vai usar essa palavra assim para você. Será que vale a pena você ir à igreja? Será que vale a pena você servir a Deus? É nesse lugar que ele vai falar assim no seu ouvido: aonde está o seu Deus nesse momento? Satanás sempre vai agir assim. E quando uma voz dessa estiver soando no seu ouvido, pode ter certeza, é a voz do maligno querendo induzir você a blasfemar, induzir você a pecar, induzir você a sair fora dos propósitos de Deus. Aprenda nessa noite, queridos. Deus não te tenta, Deus permite para ver se você está confiando nele de verdade. E eu queria apresentar aqui, em primeiro lugar, naquilo que Jesus foi tentado. Primeiro, Jesus foi tentado na sua necessidade física. Fala do corpo. Jesus estava frágil. A Bíblia fala que depois dele jejuar 40 dias e 40 noites. Imagine um homem chegar ao ponto de jejuar 40 dias e 40 noites. Às vezes a gente fica sem comer um dia. Eu mesmo fico sem comer um dia. Se eu precisar, já começa a dar tremedeira, já fico fraco. Imagine como Jesus deveria estar naquele momento. Jesus estava frágil. Jesus estava talvez em êxtase, no deserto, já delirando de fome. Jesus estava num momento de fragilidade. E eu quero falar para você, Satanás não esperou Jesus no começo do jejum. Ele foi tentar Jesus na hora que Jesus estava terminando o seu jejum. Olhe só, Jesus estava terminando o jejum de 40 dias e 40 noites. Jesus estava cansado.
Jesus tinha quebrado toda a sua carne. E agora aparece quem? O tentador. É na hora da sua fragilidade que o tentador vem. É na hora da fraqueza que o tentador vem. E Jesus estava ali, aparece quem? Aparece ele. E ele vem tentar Jesus. E parece até razoável, não parece? O errado frequentemente parece certo. Ele estava com fome. Ele teria que comer. Muitas pessoas sentem que as necessidades as isentam da responsabilidade de obedecer às leis de Deus. Muitas pessoas acham que porque estão passando por lutas, ela está isenta de obedecer às leis de Deus. E acha que o erro faz parte, pastor. Que Deus não vai levar em consideração. Jesus ele tinha razões. Satanás chega, tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Não é o que você está precisando? Não é o que você quer? Não é o que você quer? E Jesus foi tentado naquele momento a deixar de ouvir a voz de Deus, deixar de obedecer a Deus, e podia falar, sim, é o que eu quero, é o que eu estou precisando nesse momento. Eu estou morrendo de fome. Será que vale a pena um ministério passando necessidade? Será que vale a pena você viver uma vida sofrendo? Tem pessoas que abrem mão dos direitos legais e se justificam no erro para poder sobreviver. E às vezes a sobrevivência é justa, mas não é legal. Mas não é a lei de Deus. Pode ser que os meios justifiquem o fim, mas não é legal. Tem pessoas que estão sendo tentadas a desviar-se condutas da verdade. Tem até razões para isso, mas não justifica errar. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. O cristão não tem o direito de errar. O cristão não tem o direito de errar. Você não foi chamado para errar. Errar no sentido de cair no pecado e levar uma vida de derrota. Porque é isso que Satanás faz quando alguém é derrotado pelo pecado. E a primeira lição que eu quero extrair aqui de Jesus, nessa tentativa de Satanás em derrubá-lo, em destruí-lo, que serve para nós aqui, é a lição de que Jesus, para vencer a tentação, ele teve que ter a palavra de Deus no seu coração. Fala para o seu irmão, você tem que ter a palavra de Deus no seu coração. O salmista já declarou isso no Salmo 119, nos seus versículos, são tantos. Tem uns pregadores aqui que tem tudo gravado, eu não tenho essa facilidade de gravar. Aí nem quero também gravar, tá? A Bíblia está aí, eu vou ler a Bíblia. Mas ele diz assim, ó, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O grande erro, e é o que faz muitas pessoas a cair no engodo de Satanás, é quando essa pessoa não tem a palavra de Deus no seu coração. Irmãos, eu não digo para você andar com a Bíblia debaixo do seu braço para todo lado, não. Você tem que ter a palavra de Deus guardada no seu coração. Porque a pessoa que tem a palavra de Deus guardada no seu coração, quando ela for induzida a errar, ela vai saber que aquilo é um erro, ela não vai errar. E ela vai simplesmente vencer essa tentação, porque ela tem essa palavra de Deus no coração. Satanás sempre vai querer usar, porque os versículos sempre estarão isolados dentro da Bíblia para nos enganar. Satanás conhece a Bíblia, a palavra de Deus, melhor do que qualquer um de nós. Ele conhece toda a Bíblia. E ele vai usar textos da Bíblia isolados para tentar nos seduzir, ou para nos levar a errar, achando que o que está escrito, aquilo não está escrito, na Bíblia está escrito. E ele justificou a tentação em cima de Jesus, que está escrito, olha, pode transformar, está escrito que você dará ordens, você pode transformar isso em pães. Você é Deus. Mas Jesus estava ali como homem, ele foi tentado também para se manifestar como Deus ali, e Jesus em nenhum momento venceu, porque a palavra, ele falou assim, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu prefiro esperar
na providência de Deus na minha vida. Aleluia. Quando você tem a palavra de Deus na sua vida, no seu coração, enraizada na sua mente, você, meu irmão, pode ser seduzido, pode chegar alguém e falar assim, olha para você, não, você está passando por isso, você até tem oportunidades, as oportunidades aparecem, tem justificativa para isso, mas as justificativas jamais farão com que isso seja de verdade na sua vida. Você pode usar até a palavra de Deus para isso, mas o certo sempre será certo. O errado sempre será errado. Fale para o seu irmão, nada pode justificar um erro. Aprenda isso. O erro vai ser sempre erro. E o certo vai ser sempre certo. Jesus Cristo sabia muito bem disso. Não se deixou cair em tentação. Naquilo que tudo ele foi tentado. A Bíblia fala que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então, ser tentado é pecado? Não. Você pode ser tentado, meu irmão. E nós somos tentados em todo momento. Às vezes nós somos tentados a... Quantas vezes somos seduzidos a fazer alguma coisa errada? Mas aí cabe você pôr a postura de Jesus na sua vida. A postura de Jesus na sua vida. Porque Jesus sabia a sua missão. E sabia o que Deus tinha para ele. Aqui na terra. Aprove Deus coroar ele como cabeça da criação. Para dar vitória àqueles que necessitam de vitória. Glórias a Deus. Jesus foi tentado em providenciar um meio de dar um jeito na situação. A agir independente da vontade do Pai. E toda vez que você age independente da vontade do Pai, você se rebela contra Ele. Você é mesmo que fala, Deus, eu não preciso de você. Deus, eu não preciso do jeito do Senhor. O Senhor está demorando demais para dar um jeito na minha situação. Eu vou dar um jeito. Eu vou fazer do meu jeito. E toda vez que você é seduzido a fazer do seu jeito, você está dizendo, Deus, eu não aceito a tua vontade. Eu prefiro a minha vontade. E quando você prefere a tua vontade, você cai no erro do tentador. Mas Jesus não preferiu a sua vontade. Ele preferiu esperar e confiar em Deus. Satanás ataca nossas fraquezas. Ele escolhe aquela tentação aonde somos mais vulneráveis. No momento, frequentemente, as tentações são as mais usadas. E são muito ligadas também no que se diz ao sofrimento e aos desejos físicos. Pode ver, a tentação estão muito ligadas ao sofrimento e aos desejos físicos. Você vê a pessoa, quando a pessoa é mais tentada, quando ela está sofrendo, ela é tentada a abandonar a Deus. Ela é tentada a falar mal de Deus. Ela é tentada a se esquecer de Deus. Às vezes, querido, você serve a Deus e você fala assim, meu Deus, será que vale a pena servir a Deus? Eu olho para aquela pessoa lá do mundo e nós constantemente fazemos isso. Se é verdade, você faz assim com a cabeça. Se o que eu estou falando é verdade ou não? Você olha justamente para o ímpio e fala assim, caramba, aquela pessoa não serve a Deus. Aquela pessoa não tem o mesmo Deus que eu tenho. E ela tem de tudo, parece que ela não tem mal nenhum na casa dela. A enfermidade vem justo na minha casa. Ela tem de tudo. Parece que o carro dela ela não tem problema, já comprou outro carro, já está com outra casa. Meu Deus do céu, e eu aqui servindo o Senhor, não consigo pagar as prestações do meu carro. Quantos já pensou assim? Seja sincero. Faz assim com a cabeça. Se você nunca pensou, não faça isso. Seja honesto. Somos tentados. Somos tentados às vezes a falar assim, Deus, onde o Senhor está? Somos tentados a falar assim, Deus, cadê o Senhor? Somos tentados às vezes a falar assim, Senhor, eu te sirvo. Somos tentados às vezes a falar assim, Senhor. E Satanás fica lá, vale a pena, irmão? Vale a pena, serva? Vale a pena, servo? Vale a pena você ir lá na igreja? Vale a pena? Vale a pena você deixar de pecar? Olha lá, o prato está cheio, aí delicioso, aí vale a pena você dizer que você é servo de Deus? Olha lá, aquele cara lá não é nem servo de Deus. Olha lá, está pegando todas lá e está bem. E você aí, seu banana? Olha o mole que está dando para você.
E aí? E aí? E você está sendo tentado nas suas provações. E você está sendo tentado nos seus desejos. E aí? Vai abandonar a família? Vai abandonar a casa de Deus? Vai abandonar a igreja? Vai abandonar o ministério? Vai abandonar tudo? E Satanás está ali. Larga tudo. Larga tudo, seu bobo. Larga tudo. Transforma isso. Muda isso. Faça isso. E você está lá. Jesus. Nem só de pão, Satanás, viverá o homem. O meu físico está necessitado, mas o homem vive também da palavra que sai da boca de Deus. Segunda lição que eu aprendo na vida de Jesus aqui, que Jesus foi tentado nas suas emoções. Fale comigo, Jesus foi tentado nas suas emoções. Emoções fala de alma. Jesus, ele estava frágil. Jesus, ele estava debilitado fisicamente e muito provavelmente mentalmente. Uma pessoa frágil, quando ela está frágil fisicamente, ela também atinge a sua mente. E a mente é o campo das nossas emoções. E é onde Satanás mais batalha contra nós. Tem um livro escrito por uma pastora nos Estados Unidos, Joyce Meyer, e eu li esse livro, bacana esse livro, sobre a batalha no campo da mente. Eu já dei esse livro para algumas pessoas lerem, porque é um livro que fala sobre o lugar onde é travado as nossas maiores guerras. E Satanás, ele sabe muito bem quando você está fragilizado mentalmente, quando você está debilitado mentalmente. E a sua emoção toda é travada quando você está debilitado nas suas emoções. O campo da mente, ele fala de sentimentos, fala de alegrias, fala de tristezas, fala de raiva, fala de confusão. E diz a palavra que, aproveitando disso, Satanás pega Jesus e conduz ele. Alguns falam que ele transportou Jesus. Algumas Bíblias falam que ele transportou Jesus. Ele levou Jesus até o pináculo do templo de Jerusalém. E lá, em cima do pináculo, ele fala a Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, darás ordem aos teus anjos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Imagine, queridos, uma pessoa, quantas pessoas com confusão na mente, depressivas, pessoas tristes, pessoas que estão ouvindo a palavra, mas não sentem mais alegria. Pessoas que estão vivendo momentos depressivos. E pasme, Jesus poderia estar vivendo esse momento ali. Ele estava sendo tentado nas suas emoções. Jesus poderia dar um basta no seu sofrimento ali e falar assim: vou fazer o que esse capeta está falando para mostrar para ele quem eu sou de verdade. Mas Jesus não fez isso. Jesus deu uma palavra a Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus, porque está escrito isso também. Quando eu olho essa resposta de Jesus, eu vejo que Satanás, ele estava querendo atingir a consciência, ele estava querendo atingir a mente de Jesus. E ele fala dessa maneira: afinal, está escrito. Pode ver que ele usa sempre um texto isolado da Bíblia para mostrar o que está escrito. E aí vem a pergunta: como eu e você tentamos a Deus? Você pergunta para assim: quando nós tentamos a Deus? Porque Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando nós tentamos a Deus? Sabe quando? Quando nós ficamos fragilizados e começamos a fazer questionamentos a Deus. Questionamentos. E através das nossas atitudes. Quando Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus, Ele está dizendo para nós:
Eu não sei o teu momento de fragilidade. Você está sendo tentado a falar alguma coisa contra o seu Deus. Você está sendo tentado a agir contra o seu Deus. Você está sendo tentado a não acreditar no que Deus pode fazer. Você está sendo tentado a fazer algo contra a sua própria vida, tentando o Senhor da vida. E é nessas horas que Satanás coloca sempre uma arma na mão de quem está querendo se matar. Quantas pessoas que às vezes quer dar cabo na própria vida, quando está sozinha, começa a pensar um monte de besteira. Talvez você entrou aqui nessa noite com pensamentos de morte na sua ideia. Talvez você está sendo tentado a pôr um cabo no fim da sua história. E eu conheço muita gente que por tanto insistir nisso, acabou sendo seduzida por essa tentação e acabou atirando-se contra a própria vida, achando que ia por fim a um sofrimento. Mas Jesus nessa noite me traz aqui para dizer assim: não tentarás o Deus da vida, o Senhor teu Deus. Jesus venceu no campo da mente, para te dar vitória também, você que está sendo atacado por pensamentos, por vozes, por palavras de demônios, que constantemente vêm tentando fazer você colocar fim na sua história. Ei, Jesus, Ele passou por tudo isso. O que é mais lindo em Jesus, que Jesus passou por tudo isso que você tem passado, que eu tenho passado. Tudo que você pensar, que você está sozinha, que você é solitário, você está no deserto, as coisas para você parece que não tem sentido algum. Jesus passou por esse momento também. E naquilo que Ele passou, Ele está aqui nessa noite para dizer: ei, eu venci essa tentação. Eu venci esse mal. Eu venci, sabe por que eu venci? Porque eu quero dar a você também a condição de ser uma pessoa vitoriosa em Deus. Por isso, irmão, eu não admito que na casa de Deus seja lugar de tristeza. Na casa de Deus seja um lugar de derrota. Na casa de Deus seja um lugar de pessoas derrotadas. Na casa de Deus seja um lugar de pessoas frustradas. Na casa de Deus seja um lugar de pessoas que se sentem hoje caídas. Levanta a tua cabeça, aleluia. Levanta a tua cabeça e olhe para o teu Redentor, que Ele está vivo à destra de Deus, intercedendo pela sua vida, aleluia. Não existe derrota para aquela pessoa que confia nesse Senhor, porque Ele venceu a morte, Ele venceu as tentações, Ele venceu o pecado, Ele venceu o diabo, Ele venceu tudo para que eu e você fôssemos vencedores com Ele. Ah, mas o diabo fala assim: mas Ele era Deus. Não, meu querido, Ele sempre foi Deus, mas na qualidade de homem Ele venceu, para provar que um homem pode vencer com Ele, aleluia. E Ele diz para você nessa noite: olha, você não tem força, mas eu quero vencer com você, eu vou te ajudar. E a terceira lição, queridos, que eu aprendo aqui com Jesus, é que Jesus foi tentado a ser independente. Nós falamos sobre independência no início da mensagem, e Jesus foi tentado a ser independente. Jesus foi tentado no seu espírito. Quando Satanás disse assim: tudo isso será seu. Você quer mudar de vida? Você quer ser poderoso? Você quer mudar a sua história? Sabe, irmãos, constantemente a gente vê isso. Deixa eu te falar uma coisa: evangelho sem compromisso com Deus não é um evangelho de Deus. Vou repetir para que você entenda isso. Evangelho sem compromisso com Deus não é evangelho de Deus. As propostas que se fazem por aí, até dentro de algumas igrejas, ou de quase uma boa parte delas, não são propostas de Deus. Satanás, ele procura nos seduzir os nossos olhos e o nosso coração, dizendo que você não precisa ter Deus, que
que você não precisa depender de Deus, que você pode ser Deus. Se você pegar a tentação de Jesus e levá-la para o paraíso, você vai ver que são as mesmas tentações. Se você pegar quando Satanás usa a serpente, ele fala a mesma coisa para Adão e Eva, ou para Eva. Deus não quer que você coma porque Ele não quer que você seja igual a Ele. Porque o dia que você comer, você vai saber todas as coisas. Essa é a proposta de Satanás. Você não precisa de Deus. Você pode agir por você mesmo. Você pode ser Deus. Você pode ser o seu próprio Deus. E toda vez que o homem é seduzido a andar sem Deus, escute o que eu vou falar. Toda vez que o homem é seduzido a andar sem Deus, ele automaticamente, ele passa a adorar a Satanás. Satanás é adorado quando eu começo a agir pela minha própria vontade. Satanás é adorado quando eu sou seduzido a ter as coisas independente de Deus. Você sabia disso? Satanás fala para Jesus: tudo isso será teu, se prostrares me adorares. Ele levou ele para um monte, e do monte ele viu todos os reinos, do monte ele viu todas as cidades, todas as nações, todos os povos. E Satanás fala assim: tudo isso é meu. Deixa eu te falar alguma coisa séria, irmãos. A palavra de Deus diz que no mundo jaz o maligno. A palavra de Deus diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Todas as pessoas que não fazem a vontade de Deus são dominadas por Satanás. Não é à toa que esse mundo nos odeia. Não é à toa que esse mundo nos despreza. E se for diferente, querida, está na hora de você pensar qual é o teu lado. Qual é o teu lado? A quem você serve? Não se pode servir a Deus e a mamon. Não se pode servir a Deus e as riquezas. Não se pode servir a Deus e a Satanás. Porque toda vez que você agrada a um, você despreza o outro. Ficar em cima do muro, você adora Satanás. Quantos estão aqui nessa noite? Quantos já decidiram a servir a Deus aqui? Aleluias. Jesus, ele foi tentado no espírito. E a independência do homem faz com que ele adore Satanás. Quando o homem se rebela contra Deus, ele se prostra em adoração a Satanás. Porque a adoração verdadeira está ligada no espírito. A Bíblia fala que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Lição de Jesus: vai de Satanás. Jesus resistiu até o fim. Jesus resistiu até o fim. Jesus quer nos proporcionar, irmãos, vitórias até o fim. E naquilo que ele foi tentado, ele sabe de nossas lutas, de nosso sofrimento, mas ele venceu e quer nos ajudar também a sermos vencedores. Agora lembre-se, e vai aqui um alerta: o diabo ofereceu tudo para comprar Jesus. Presta atenção. Se houver um preço pelo qual você desobedecerá a Deus, escute isso. Se houver um preço pelo qual você desobedecerá a Deus, Satanás estará disposto a pagar esse preço. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Se tiver um preço que você vale pela sua desobediência,
Satanás estará disposto a pagar, porque ele quer ver você no inferno. Satanás quer ver você no inferno. Eu sempre falo aos pastores que muitas vezes estão meio longe. Você um dia foi consagrado a pastor. Dó dá daquele que te consagrou, porque se ele consagrou, ele tem responsabilidade sobre você. Mas depois que você recebe uma consagração, fala isso para o Fabiano, fala isso para o pastor Vicente, fala isso para o pastor Eliezer, fala para todos os nossos pastores. Você nunca mais vai deixar de ser pastor. Ah, mas agora eu vou viver independentemente. Vai. Lá no inferno você vai estar passando, os demônios falar, ah lá, o pastor independente. Vai ser conhecido até lá. Então olhe bem o que você tem na sua vida e a responsabilidade que você carrega no seu peito. Ah não, eu faço assim porque eu preciso. Deixa eu falar uma coisa para você. Se tem alguma coisa que o diabo está disposto a pagar, é a sua vida. Ele paga o preço para ter você. Ele vai até as últimas consequências para ter você. O diabo estará disposto a pagar. O diabo tem costume de oferecer atalhos. Ele tem costume de oferecer o mais fácil, o mais decisivo, caminho da vitória. É o caminho da obediência a Deus. O caminho que dá poder para a vitória é o caminho de obediência a Deus. Não ceda, meu irmão. Não ceda. É mais fácil, mas não é legal, no sentido da palavra. O caminho é aberto, mas te leva para outro rumo. Quantos estão entendendo a palavra aqui? Jesus recusou aquele caminho e preferiu o caminho que o Pai havia escolhido para ele. E às vezes nós escolhemos o caminho porque achamos que aquele caminho é o caminho de vida, mas no final é o caminho de morte. Meio carnais. Ele tenta usar e erradamente as escrituras para apoiar um bom ponto, ou dizer uma mentira de modo a atingir um bom resultado. É isso que Satanás vai fazer. Você está fazendo por uma boa causa, querido. Você está errando por uma boa causa. Isso é ponto de vista. Do ponto de vista bíblico. E Satanás é teólogo ainda. Teólogo, ele... Não se engane, irmãos. A Bíblia diz que até em anjo de luz ele se transforma. Não pense você não. Alguém diz assim, Satanás não vai entrar aqui e falar não, porque aqui é a casa de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, não se assuste não. Satanás até no céu ele tem entrada. Ele é ardiloso. Ele é mentiroso. Ele é sagaz. Ele é covarde. E ele quer te matar. Ele quer te roubar a tua vida. Ele quer tirar de você. Ele quer tirar de você. Então nunca é certo fazer o errado. Jesus confiou em Deus. Usou as escrituras. Resistiu ao diabo. E conclusão, foi vitorioso. Quantos estão aqui nessa noite? Aleluia. Estou encerrando a palavra de hoje. Mas eu queria não deixar de usar essa palavra aqui a vidas que estão aqui nessa noite. E aqui é coisa do Espírito, irmãos, não é coisa do pastor. E o Espírito de Deus, ele não me mostra você, mas ele revela você através da sua palavra. E essa revelação de Deus mostra que muitas vidas que estão aqui dentro está precisando se apoiar nessa palavra.
E talvez você estava prestes a cair, mas você fala assim: não, eu vou ouvir essa palavra e vou aplicar essa palavra no meu coração. E não importa a graduação que você seja, eu quero te convidar nessa noite, se você está ouvindo essa palavra, é que não se preocupe com as pessoas, porque aqui todos nós somos uma família. E aqui é lugar de cura, é lugar de acerto, é lugar de você recomeçar. E você veio para essa casa hoje, talvez, só por vir. Mas quando você pensou, vou só por vir, o Espírito Santo falou: opa, hoje é o dia. Ah, hoje eu pego esse cara. Hoje eu pego essa mulher. De jeito. E a palavra de Deus, ela é penetrante, como uma espada de 2 gumes, que penetra juntas, medulas, e vai até a divisão da alma e do espírito. E ela faz aquilo que ela tem que fazer. Feche seus olhos nessa noite. Enquanto o irmão Ed vai estar louvando um hino abençoado que Deus colocou no seu coração ali, eu queria fazer um convite especial nessa noite. Quer voltar para Jesus hoje? Pastor, eu já estou com Jesus. Então quer tomar uma posição com Jesus hoje? Quer vencer o mal hoje? Uma posição tua nessa noite que você tomar pode ser uma posição de vitória na tua vida. E naquilo que você tem se sentido fraco ou fraca, você pode hoje sair daqui nessa noite hoje vitorioso. E essa semana ser tão diferente para você, a ponto de você falar assim: nossa, que decisão maravilhosa que eu tomei. As oportunidades de Deus, irmãos, elas são dadas no tempo da oportunidade, no tempo da graça. E nós estamos vivendo nesse tempo da graça. E eu queria convidá-lo, se você está aqui no nosso meio, se o Espírito Santo revela a mim, eu não quero que você se sinta constrangido, não. Mas o Espírito vai te impulsionar aí, a você dar um salto da sua cadeira e vir aqui à frente buscar uma vitória para você. Vitória de vida, vitória nas áreas da sua vida. Ah, mas meu pai está aqui, minha mãe está aqui, meus irmãos. Não liga para isso, não. Aqui é lugar de restauração. E a palavra que te fere aí, me fere aqui. No nome de Jesus, venha receber a tua vitória, venha tomar posse da tua herança. Pode vir. Chegou um tempo de renovação espiritual aqui nesse lugar. Renovação espiritual. Renova. O Espírito Santo, ele é o mesmo Espírito que fala é o Espírito que cura. Se o Senhor tratou desse assunto nessa noite, irmãos, é porque Ele sabe da necessidade do seu povo. E Ele tratou com você nessa noite aqui e falou assim: olha, meu servo, convém hoje falar contigo, convém hoje pousar na tua casa, convém hoje te entregar a tua vitória, a tua bênção. Venha para cá. Aleluias. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor, sobre tudo isso. Glória a Deus. Jesus conhece o seu inteiro. Vocês que vão chegando aqui, vai buscando a Deus aí em oração. Eu sinto que mais pessoas precisam vir aqui. Não é uma questão de forçar a situação, não. Você precisa estar aqui. Precisa. Você nunca veio aqui à frente, mas hoje, pastor, a palavra falou comigo hoje, eu preciso estar à frente. Irmão, chega um momento na vida do homem que o homem precisa tomar decisões. Ceder ou não depende de você. Ceder ou não depende de você. Chegou a hora de você falar assim: eu vou vencer nessa área, porque o Senhor vai vencer por mim. E você vai ver, meu irmão, como vai ser a tua história, vai ser diferente. Uma história de bênção, uma história de renovo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Entra no templo de Deus. Entra no santuário de Deus aqui. No santuário de Deus, a presença de Deus. No santuário de Deus, a unção de Deus. No santuário de Deus, a cura, a libertação. Saia do seu lugar, vem aqui. Aleluia. Mas por que eu preciso vir aqui à frente? É um passo de fé, meu irmão. É um passo de fé. É o momento de você falar sim para Deus. Sim para Deus.
sim para Deus. Diz não a Satanás e fala sim para Deus. Aleluia. Quero ter vitória. Olha, vou ser sincero, se uma palavra dessa viesse a mim e eu estivesse sentado aí, eu ia vir correndo aqui para frente. Eu só não vou fazer isso porque eu já estou aqui. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele convence o homem. Queria que a igreja ficasse em pé nesse momento. Nós temos vários pastores aqui. Pastores vão se movimentar aqui, a orar para esses irmãos. Abraça esses irmãos, as pastoras, abraça essas mulheres. Ore com eles agora nesse momento. A igreja estenda as suas mãos. A oportunidade está franqueada, aberta. Se você quiser sair do seu lugar, vem aqui à frente. Há lugar para você, no nome de Jesus. Aleluia. A vitória é sua no nome de Jesus. Ore por esses irmãos. Declare a eles a sua vitória. Declare a eles a sua vitória. Aleluia. Deus chamou essa igreja para a vitória. Aleluia. Receba, meu irmão, essa vitória no nome de Jesus. Estenda as suas mãos, igreja. Talvez você não veio aqui, talvez não se sentiu a coragem de vir aqui, mas Deus encontra com você onde você estiver. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória seja dada a Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, Senhor, vem agir neste lugar. Vem agir nas nossas vidas. Vem agir na vida desse irmão, dessa irmã. Venha trazer a ele o renovo, a restauração, Senhor Jesus. A cura, o milagre, Senhor. Oh, Espírito Santo, nós oramos a Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Senhor Jesus, traz essa pessoa de volta, Senhor. Oh, Senhor, revela, Senhor Jesus, uma novidade nesse coração. Oh, glória, glória a Deus. Glória, glória, seja dada a Ti, Senhor. Glória, glória, seja dada a Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Temos um sumo sacerdote. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Olhe para mim aqui, irmãos. Vocês estão aqui à frente. Vocês que vieram aqui à frente. Olhe. Não vai embora já não. Espera um pouquinho só. Olha aqui para mim. Estão recebendo a oração ainda. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma das grandes mentiras do diabo é muitas vezes fazer com que nós escondamos de Deus a nossa própria fraqueza. E tem muita gente que quer mostrar uma força que não tem. Sabia disso? Continua olhando para mim aqui, vocês. Estou falando para vocês porque vocês tiveram coragem de vir aqui à frente. E essa posição muda tudo. E essa palavra é para todos, mas eu queria falar especialmente a vocês. Às vezes nós queremos mostrar aos outros uma força que nós não temos. E constantemente caímos em fraqueza daquilo que só nós sabemos. Mas há uma palavra de Deus que diz assim: que Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele intercede por nós nas nossas fraquezas. Porque assim como nós, em tudo Ele foi tentado. Então, não pense que você é fraco. Não pense que você é derrotada ou derrotado por causa de algumas coisas. Acredite, Jesus não está querendo te condenar. Ele está querendo te salvar. E é por isso que estão aqui. Aceite essa palavra. Aqui é lugar de salvação. Aqui tem que ser uma casa de salvação. Pegue essa palavra hoje e saia vitorioso, vitoriosa deste lugar. Não permita que o mal vença, pois o Senhor já te fez vitorioso, vitoriosa, no nome de Jesus. E aquilo que você necessita, pode ter certeza, Ele vai suprir para você. Amém? Ele vai suprir a vossa necessidade. Ele não vai deixar você desamparada, nem desamparado. Amém? Deus abençoe. Volte para o seu lugar, vitoriosos. Bata palmas ao Senhor, aleluia. Estamos chegando a mais um final da nossa reunião, mais um culto aí na sua televisão.
Espero que Deus tenha falado contigo. Hoje nós falamos sobre como vencer as tentações. Espero que essa palavra fique guardada no seu coração, fique guardada na sua vida. Eu quero aproveitar esse encerramento para te agradecer aí pela audiência, por você nos assistir aí constantemente na sua casa. Que Deus possa continuar falando com a sua vida. E quero fazer um convite também. Se você está sem igreja, se você é um daqueles que estão aí, não está indo em lugar nenhum, não está frequentando igreja nenhuma, faça um convite especial. Venha estar conosco aqui, um lugar de fácil localização. Venha estar aqui na igreja, um lugar onde você pode chegar. Tem espaço enorme aqui para te receber. Deus abençoe, obrigado pela audiência. Fique com Deus e, querendo Deus, estamos sempre juntos até a próxima programação. Fique na paz. Está aí o nosso endereço na sua televisão. Fique na paz, fique com Deus. Até mais. Até logo. Somebody lift up shouts of rejoicing. Come bless the Lord. Come bless the Lord. Come bless the Lord. Draw near to worship God. And bless His name. Bless His name. His holy name.